Olá, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe. Mais uma vez, então, a gente chegando aqui para a gente continuar nossa série de vídeos sobre o assunto a igreja, desde a sua fundação até o final da era apostólica, tá? E estamos falando um pouquinho sobre essa questão da igreja, como ela foi fundada, né? E lembrando sempre o objetivo nosso aqui não é trazer história, porém trazer palavra de ânimo, de fé, de esperança, de exortação também a você como igreja de Jesus Cristo a se fortalecer no Senhor também para cumprir com o seu papel na tarefa que Deus lhe confiou, né, como igreja de Jesus Cristo, tá? E nós encerramos o último vídeo falando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mostrando que Jesus fundou a igreja, Jesus estabeleceu a igreja nele mesmo, e Jesus fez uma promessa que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, ou seja, não iam deter o avanço da igreja. E Jesus também fez uma promessa também que estaria conosco, né? E ele tem estado conosco durante os séculos, porém ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem. E essa ordem envolve ir de fazer discípulo de todas as nações. E nós encerramos então o vídeo passado falando, questionando a mim e a você, né? Como a gente tem desenvolvido isso? Como é que a gente tem feito isso? Né? Nessa questão desse papel de ir, de anunciar, de cumprir com essa tarefa na grande missão de Deus, que é espalhar o seu nome entre todos os povos da terra. Como é que nós temos feito isso? Né? Como é que você tem feito isso? E aí, a gente, a partir de agora, eu vou falar um pouco sobre a igreja primitiva, como é que ela iniciou, como é que ela foi, os problemas que ela teve, ou seja, o inimigo tentando barrar o avanço da igreja, os problemas que ela teve no início para poder ir e cumprir com a sua tarefa, tá bom? Mas ela finalmente ela foi, cumpriu com a sua tarefa, e até o final do primeiro século, todo mundo chamado civilizado, ou pelo menos a maior parte do mundo civilizado da época, né, o mundo dominado pelo Império Romano, a maior parte, a igreja já estava nessas regiões, já tinha alcançado, apesar de que muitas regiões ainda não plenamente, porém a igreja avançou e a igreja foi, e a igreja cumpriu com o seu papel. E aí, hoje, cabe a nós, então, fazendo essa ponte entre a igreja primitiva e nós hoje, cabe a nós, então, no nosso tempo, hoje, agora, no nosso tempo, nos últimos tempos, então, cumprir com essa tarefa. Jesus diz, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. Mateus 24:14. Ou seja, entendeu? Eu falei em uma série de vídeos passados sobre essa questão, sobre missões e a volta de Cristo. Então, existe uma necessidade que a igreja então cumpra com esse papel. A igreja primitiva cumpriu no início, com muita dificuldade no início, diante da falta de compreensão da sua real tarefa, porém, ela aprendeu e ela foi e ela cumpriu. E nós hoje? Como é que nós estamos indo? Como é que nós estamos alcançando o mundo de hoje? É lógico que a gente não vai falar desse assunto, essa é uma questão para outros vídeos, né? Porém, a gente já tem que lançar aqui no ar, deixar aqui no ar, para você como igreja de Jesus Cristo, você como líder, você como pastor. Então, o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo para alcançar o mundo de hoje, tá? Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, eu quero rogar a Ti, continue nos ajudando durante esses vídeos, então, para a gente entender o nosso papel, para a gente cumprir com o nosso papel. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Bem, queridos, tá? Como é que é a igreja primitiva? Então vamos olhar e como a igreja primitiva desenvolveu o seu papel de agência anunciadora do evangelho de Jesus Cristo. Como é que Jesus deu a ordem? Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer, não iriam deter o avanço da igreja, e isso tem a ver com aquilo que ele faz. No caso, ele trabalha pelos seus, ele trabalha abrindo as portas, né? Porém, ele deu uma ordem à igreja, né? Ele vai abrir as portas, mas ele vai abrir as portas se a igreja for bater nas portas, né? E aí,
como é que a igreja primitiva se comportou quanto a isso? Bem, para cumprir com essa tarefa de anunciar Jesus Cristo entre todos os povos da terra, Jesus fez uma promessa, tá? De que ele enviaria o Espírito Santo, tá? Ele enviaria o Espírito Santo, tá? O Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, vamos aqui, capítulo de número 14 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, tá? Versículos 16 e 17, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus já tinha prometido que ele iria, mas ele não iria deixar a igreja sozinha. Ele iria enviar outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque enquanto ele estava com os discípulos, ele era o Consolador. Ele era o Consolador. Porém, quando ele estabelecesse, então, estabelecesse o projeto de salvação definitivo, no caso, reconciliando o homem com Deus através do seu sacrifício, ele ressuscitasse e voltasse ao céu, ele enviaria, então, o outro Consolador para que ficasse com a igreja, né? E aí, qual o motivo maior dessa descida do Espírito Santo? Qual o motivo maior? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja bem, qual o motivo da descida do Espírito Santo para morar na igreja? Foi para fortalecer a fé da igreja? Sim, foi sim. Consolar os seguidores de Jesus diante das dificuldades? Sim, foi sim. Tá bom? Conduzir, esclarecer, entendeu? Acerca do reino de Deus também. Porém, o motivo maior foi preparar a igreja para a pregação do evangelho. Conceder poder à igreja para a pregação do evangelho. Esse é o motivo maior. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. Então o Espírito Santo veio para morar em nós. O Espírito Santo mora em nós, mora em você, mora em mim, mora em nós hoje. E o motivo maior dessa descida do Espírito Santo para morar em nós, na igreja, e ele mora na coletividade, quando a igreja está reunida, mas ele mora na individualidade também, em nós individualmente. Para onde nós vamos, aí o Espírito Santo está em nós. Então, e o motivo dessa vinda do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo para morar em nós foi capacitar a igreja para a pregação do evangelho. Porque veja, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Então, tá, a descida do Espírito Santo foi para capacitar a igreja para a pregação do evangelho. Então, e ser-me-eis testemunha, ou sereis minhas testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então veja, tanto, como e até. Essa é a dimensão da atuação, é a dimensão geográfica da atuação da igreja. É tanto como e até. Tanto em Jerusalém, aonde nós estamos, na cidade, no bairro, na vizinhança, entre os familiares, no colégio, no trabalho, na faculdade, aonde nós estamos, tá bom? É a nossa Jerusalém. Em Samaria e em toda a Judéia, isso fala do restante do país onde nós trabalhamos, no estado, restante do país, porém também até os confins da terra. E não é primeiro aqui, depois lá e por último nos confins, não. É simultaneamente. Veja, o papel da igreja é anunciar Cristo onde Cristo ainda não foi anunciado, e é simultaneamente, tá? Simultaneamente, tanto
como e até. Não é primeiro e depois, se der tempo, a gente vai, não. Enquanto a gente anuncia aqui, a gente anuncia em outros lugares. A gente anuncia aqui, a gente mesmo indo, a gente mesmo falando, a gente mesmo testemunhando, mas a gente anuncia também em outros lugares, orando, intercedendo, pedindo a Deus pelos missionários, pelos povos não alcançados, pelos povos semi-alcançados. A gente também vai em outros lugares através da nossa contribuição, porque a gente ajuda os missionários também. Então, não é a gente faz uma coisa, o outro faz outra e o outro faz outra, não. Todos nós fazemos tudo ao mesmo tempo. É tanto como e até. Essa é a ordem de Cristo, e ele nos concedeu o poder quando o Espírito Santo veio morar em nós, e esse poder nos capacitou a igreja para cumprir com essa ordem. Aí sim, a partir daí, ele vai estar então na nossa frente, digamos assim, abrindo as portas, desfazendo todos os laços, os empecilhos, para que então o evangelho chegue aonde ele ainda não chegou. Tá bom? Então, a parte de Jesus, ele sempre fez, ele sempre vai fazer. A parte nossa é cumprir com o nosso papel. A parte do Espírito Santo, ele sempre vai fazer, ele já está em nós, nos capacitando, nos orientando, nos dirigindo, tá bom? O Espírito Santo já está em nós. Agora, a parte, né, entendeu? Da igreja, não. Jesus não vai fazer, o Espírito Santo não vai fazer. Sou eu e você, somos nós quem temos que fazer. Então, e ser-me-eis testemunha. E aí, como é que a igreja primitiva viu isso e como é que a igreja primitiva desenvolveu isso? Tá? Olha, primeiro vamos olhar a dificuldade que a igreja primitiva teve. Veja, o que Jesus disse? Ide. Judéia, Samaria, ide, Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que a igreja fez? A igreja foi? Não. A igreja ficou. A igreja ficou. Por que a igreja ficou? Por que a igreja ficou? A igreja, veja, Jesus, no seu ministério, Jesus foi às aldeias, aos lugares, Jesus falou a judeus, mas a gentios também, tá bom? Porém, a igreja primitiva, lembrando, ela era fundada basicamente por judeus. A sua esmagadora maioria, quase totalidade, era de judeus. Existiam alguns gentios, sim, porém a grande maioria é de judeus. E o que a igreja de judeus entendiam? No caso aí, diga-se, a igreja de Jerusalém. Que o Messias, Jesus, era para os judeus. Uma igreja de nacionalistas, né? Jesus é o Senhor de todos os povos. Lá no livro de Gênesis, na promessa a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as etnias da terra, em ti, na tua semente, tá bom? Quem é a semente de Abraão? O Messias, Jesus Cristo, tá? Então todas as famílias, todas as etnias, todos os povos, nações. Porém a igreja de judeus, ela entendia não que o Messias é só nosso. Assim como todos os povos têm os seus deuses, nós temos o nosso. E o nosso Messias, Jesus Cristo, é nosso. Era um problema, foi um problema. Aliás, esse foi o grande problema da igreja primitiva no início. Foi aí que o inimigo tentou, já a primeira tentativa do inimigo tentar barrar o avanço da igreja era fazer com que a igreja não entendesse que Jesus, tá bom, deu uma ordem para que fossem a todos, não apenas a judeus. Porém, sendo essa igreja de nacionalistas, eles, na realidade, achavam então que era só para eles, para os judeus. O evangelho era só para eles, tá? E aí eles ficaram em Jerusalém, no máximo Judéia, tá bom? No máximo Judéia e a região então ali daquela região, no entorno de toda a Judéia, tá? Então eles na realidade eles não saíram, eles não foram como Jesus mandou. O que aconteceu? O que aconteceu? Jesus permitiu o quê? Uma grande perseguição. A morte de Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, capítulos 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, na realidade foi permitido por Deus. Essa perseguição foi permitida por Deus. Porque Jesus mandou a igreja ir, a igreja ficou? Não foi. Por quê? Por causa desse sentimento nacionalista, de achar que o evangelho era somente para os judeus, era somente para eles. Aí o que aconteceu?
A igreja não foi. A igreja não indo, o papel não estava sendo plenamente cumprido. Então foi a primeira dificuldade para o avanço da igreja. O inimigo, na realidade, de alguma forma, introduziu na mente das pessoas, fechou a mente da igreja no início para ela achar que era só para eles. Jesus disse que era ide a todos os povos e nações. Jesus prometeu o Espírito Santo para capacitar a igreja para a pregação do Evangelho. O Espírito Santo veio em Atos dos Apóstolos capítulo 2, né? Você tem a descida do Espírito Santo para morar na igreja. Jesus fez a parte dele, porém a igreja ficou em Jerusalém, no entorno de Jerusalém. Tá? Não estava avançando. O que aconteceu? Deus permitiu a perseguição. Veio a morte de Estevão, vocês conhecem a história, não vamos falar. Aí no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós temos aqui o texto, no versículo 1 diz assim, no versículo 2 diz assim, naquele dia levantou-se, quando Estevão foi morto, né? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Ou seja, contra a igreja que deveria ir, que não foi, que ficou, Deus permitiu a perseguição. Aí veio uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de onde? Da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. E Saulo, porém, assolava, o apóstolo Paulo, futuro apóstolo Paulo, já assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárceres. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E aí no versículo 5, Filipe chega a Samaria, né? Filipe, um dos diáconos, então vai para Samaria e lá prega a palavra de Deus em Samaria, e Deus começa, aí nasce a igreja em Samaria a partir de Filipe. Tá bom? Então, por que a igreja foi? Porque Deus permitiu uma perseguição. Porém, se você for lá para o capítulo 11 aqui, né? Capítulo 11 de Atos, né? Versículo 19, diz o seguinte, olha só. Então, os que foram dispersos, aí a gente faz a conexão aqui com o capítulo 8, tá bom? Com o capítulo 8, diz assim, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A igreja continuava, saiu por causa da perseguição, continuava pregando somente a judeus, continuava achando que o evangelho era somente para os judeus, que Jesus Cristo era o Messias somente dos judeus, o Salvador somente dos judeus. Olha só. Porém, Deus vai o quê? Abrindo portas. As portas do inferno não prevalecerão, não vão ficar fechadas. Jesus foi abrindo portas. Aí no versículo 20 diz assim, alguns deles, porém, ou seja, de judeus, porém que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, alguns dos que foram dispersos entenderam, já que estamos aqui, não é somente, a maioria estava lá somente aos judeus. Porém, alguns deles foram a essas regiões e foram a Chipre, a Cirene, e foram dizendo, não é somente aos judeus, é também aos gregos, são aos outros. E aí, então, anunciaram lá em Chipre, lá em Cirene e também lá na cidade de Antioquia da Síria. E lá nasceu, em Antioquia da Síria, nasceu a igreja, a grande igreja missionária do início da história da igreja. Tá bom? Porém, isso aí já é assunto para o nosso próximo vídeo, então, que será o vídeo final, então, do nosso assunto. Então, a igreja foi, mas ia anunciando, qual o problema da igreja que ia anunciando somente a judeus? Porque a igreja ela achava que a salvação, através de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era o Messias dele, mas era somente para os judeus. Não havia entendido. Quantos de nós hoje, aí eu quero, nesse final, fazendo uma aplicação, quero te levar a entender uma coisa. Quantos de nós hoje estamos fechados no nosso clube?
A igreja, às vezes, para muitos, virou um clube. Né? Estamos em torno de nós, dentro dos nossos templos apenas, achando que é só para nós, né? Entendeu? Mesmo entendendo que é para todos os povos, mas estamos só no nosso entorno ali e tal, e não saímos, e não vamos, e não cumprimos com a ordem de Jesus plenamente. Mas Jesus tem ainda 6.000 povos, 6.000 etnias no mundo que precisam ouvir o evangelho. Nós temos no Brasil 8 grupos minoritários ainda que têm pouca presença do evangelho ou quase nenhuma presença do evangelho, que é o caso dos ciganos, que é o caso dos quilombolas ainda, que tem pouca presença do evangelho, dos ribeirinhos, né, que ainda falta muita gente a alcançar nos ribeirinhos das tribos indígenas, né, que ainda tem pelo menos 140 povos indígenas que não tem nada da presença do evangelho no Brasil. Então ainda tem muita gente a alcançar. E nós o que estamos fazendo? Estamos de repente como estavam os judeus por um motivo nacionalista, nós por um motivo assim de repente de egoísmo, de achar, não, eu já sou salvo, eu vou me encontrar com Jesus, eu vou viver eternamente com Jesus, está muito bom, os outros que se virem não, os outros que se virem não, essa tarefa é nossa, é minha e é sua, tá bom? Jesus nos convida, ide, fazer discípulo de todas as nações. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Be with me, Jesus. I ask you to stay.